Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre como nós educamos os nossos filhos, o que nós esperamos como retorno daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes nós fazemos algo esperando um retorno totalmente oposto daquilo que a gente está fazendo. Então a gente toma uma atitude com a criança e a gente espera um retorno que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. Quando eu era pequena, eu cresci com a frase seguinte. Meu pai dizia assim: criança não tem que entender, tem que obedecer. Então essa frase eu carreguei por toda a minha vida. Vocês podem imaginar o tipo de criança que dá para ser formado com esse tipo de frase? Meu pai, ele serviu o exército, então para ele a disciplina era muito importante, vinha sempre em primeiro lugar, né? E a obediência à autoridade. Olha só, a princípio parece tudo muito legal, muito bom tudo isso, né? Ter disciplina, obedecer à autoridade, mas vamos pensar um pouquinho melhor aonde tudo isso vai nos levar. Então imagine o seguinte, você quer que seu filho seja obediente a você, que você é a autoridade, ok? Então você não permite que o seu filho fale, ele só ouve, porque você é a autoridade, você tem experiência, você sabe o que está fazendo. Geralmente nós pais não sabemos, mas a gente passa para o filho, né, a figura de que a gente sabe o que está fazendo. Às vezes você não tem a mínima noção de que atitude tomar, mas você se faz de firme e fala, vamos em frente, fazendo um monte de burrada pelo caminho, mas vamos firme porque eu tô certo, entende? E aí você passa para o seu filho essa noção de que ele não sabe. Quem sabe é você, e é a você que ele deve obediência, né? E a disciplina seria mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Obedecer aquilo que você impôs como rotina dessa criança. O que nós podemos ter? Basicamente, dois tipos de adultos, né? O adulto reprimido, que obedece ordens o tempo todo, que não pensa, que só obedece. Se não tem ninguém para mandar, ele fica completamente perdido, porque lá quando era criança, lá na infância, ele aprendeu a não confiar em si mesmo. Muitas vezes ele tinha vontade de fazer algo, mas o pai ou a mãe falava, não, não vai fazer, porque eu que mando aqui, você não sabe nada. E aí você vai apagando dessa criança a intuição, né, a autoconfiança. Aí ele se torna um adulto que não tem confiança, que só vai fazer aquilo que vão mandar ele fazer. Se não tiver ninguém para mandar, ele fica perdido que nem barata tonta. Esse é um tipo de adulto que pode se formar. O outro tipo é basicamente o oposto disso, é aquele que vai contra tudo, só que também sem raciocinar, porque ele não foi ensinado a ele o senso crítico. Então ele se tornou um rebelde, porque ele não quer fazer tudo que os outros mandam. Eu quero fazer minha vontade também, né? Todo mundo quer fazer sua vontade. Você que é adulto, você não quer fazer sua vontade? Você não quer comer a comida que você escolhe? Você não quer vestir a roupa que você escolhe? Você não quer fazer as coisas que você escolheu fazer? Criança também quer. E é um treino, ela não vai de repente, quando fez 18 anos de idade, opa, no dia do aniversário, agora me tornei um adulto. Agora sou uma pessoa que detenho o poder de tomar decisões. Não, se ela não foi ensinada a tomar decisões antes, ela não vai saber tomar decisões. E aí, onde nós chegamos com tudo isso? Resumindo, né? Nós chegamos a um cidadão que obedece ordens, a um cidadão que não luta pelos seus direitos, a um cidadão que não tem senso crítico, que não se questiona, né, que tudo que fala tá bom, que é levado por qualquer doutrinação que vem por aí, né? Ah, na escola eu aprendi tal coisa, então é assim que tem que ser, na faculdade tal coisa, assim que tem que ser, na igreja me disseram tal coisa, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, e nunca para pensar, por que é assim que tem que ser? E se nós fizéssemos diferente? E se nós tomássemos outra decisão? Qual seria o resultado? Seria um resultado desastroso? O que eu posso aprender com esse resultado desastroso? Seria um resultado melhor do que eu estou tendo? Não tem esse senso crítico. Então, enquanto eu estou falando, você pode ir já imaginando a massa onde nós vivemos hoje, que a grande maioria se comporta dessa forma. A grande maioria não sabe interpretar um texto, você sabe por quê? Porque quando você lia na escola, a professora dizia para você, você sabe o que quer dizer isso?
E isso quer dizer isso, isso, isso. E os próprios livros didáticos que traziam as historinhas já escolhidas por eles, que você não podia escolher a historinha que você queria ler, você lia aquilo que te mandavam e na hora de interpretar, o que está dizendo esse texto, fulaninho? Esse texto está dizendo isso, isso, isso. Te diziam o que estava dizendo. Interpretação de texto pode ter as mais variadas interpretações, afinal, por isso é uma interpretação, né? Cada um interpreta de uma forma. Lógico que no fechar do contexto vai sair mais ou menos as mesmas interpretações, mas pode sair uma interpretação totalmente diferente. Isso é maravilhoso! É aí onde surgem as boas ideias, é aí onde surge o diferente, é aí onde surge coisas que mudaram a vida da humanidade para sempre, né? Lógico, sempre respeitando a vida, sempre respeitando o desenvolvimento. É isso que nós precisamos projetar nos nossos filhos. Respeitar o florescer, o desabrochar e não o, né, matar, murchar, comprimir, fazer aquela criança, né, aquela plantinha ficar lá naquela redoma, porque ela não pode crescer mais do que aquilo, porque se crescer mais do que aquilo, vai atrapalhar o meu espaço, né? É assim que a gente se comporta. E aí a gente cresce e acaba se tornando cidadãos que lutam uns com os outros. Por quê? Porque cada um quer que o outro fique na sua redominha. Não se meta na minha vida, não me meto na sua. Cada um vive a sua vida individual, né? E nós não temos uma vida coletiva mais. Quem faz essa vida coletiva é o Estado. O Estado faz aquilo que acha melhor para ele. Existem vários livros, inclusive de educadores, onde é colocado isso desde pequena. A criança você tem que moldar ela quando ela é pequena, porque aí quando ela crescer, o Estado não vai ter problema nenhum com cidadãos que vão ficar, né, batendo de frente. Então o objetivo final, na verdade, é esse. É que você, quando cresça e seja adulto, você não fique dando problema, você não fique criando anarquia, você aceite tudo de cabecinha baixa, né? De orelhinha pra dentro, sim, enfia o rabinho no meio das pernas e siga com a sua vidinha, ganhando o seu salarinho, morando na sua casinha, andando no seu carrinho, né? E vivendo a sua vidinha. É isso que esperam de nós. Por quê? Porque existem interesses econômicos de pessoas que estão por trás de tudo isso, para que você continue desse jeito. Então, se você é daquele tipo que está educando o seu filho para ele ser disciplinado, você precisa estudar o que é disciplina. Para ser obediente, obediente a quê? Obediente a quem? A uma autoridade? Quem é essa autoridade a quem ele vai ser obediente cegamente? Vai ser você? Depois de você vai ser quem? O professor? Depois do professor vai ser quem? O Estado? O presidente, um ditador, um Hitler da vida? Seu filho vai ser cegamente obediente às ordens de um Hitler porque ele aprendeu desde pequeno que ele precisa seguir as ordens e não questionar, mesmo que aquilo faça mal aos outros? Pense um pouquinho. Se o que você está fazendo vai gerar uma criança, um adulto, um ser humano pleno, ou se vai acabar dando num adulto que vai mais prejudicar a sociedade do que fazer o bem. Ou se vai ser um adulto que vai ficar na dele e não vai fazer diferença nenhuma. Que tipo de ser humano você quer que seu filho se torne? Pense, questione. Faça essas críticas, essas perguntas críticas para você ter um bom direcionamento. Pelo menos para você errar um pouco menos. E para não ser todo mundo ceguinho, todo mundo indo, né, a boiada, abre a porteira e passa toda a boiada, né, sem ninguém fazer nenhum questionamento. Pense nisso, talvez a educação que você está dando para o seu filho vai dar exatamente no contrário daquilo que você espera.